exercício 4. No exercício 4 eu tenho o seguinte. Foi dada foi pedido para construir uma tabela de distribuição de frequência para a amostra apresentada. A amostra, pessoal, é só isso daqui, ó. Tudo bem? É esse conjunto de dados. Então, foi feito um levantamento de valores, tá? Isso aqui pode ser a massa de uma pessoa, que seria o peso, pode ser uma quantidade relativa ao número de peças ali de um lote, tá? De produção de uma fábrica. Independente do que for, a análise matemática é a mesma, tudo bem? O que eu fiz com essa tabela aqui? Eu peguei todos esses valores e organizei o rol aqui do lado, ó, tudo bem? Então, eu refiz a tabela, colocando todos os valores em ordem crescente aqui. Aqui não está em ordem crescente, vou deixar em ordem crescente. Vou deixar eles de novo aqui. Aí você vai perguntar, como é que você fez isso, professor? Eu fiz isso no Excel, tudo bem? No Excel tem como você construir isso daí e deixar em ordem crescente. Pronto, agora está em ordem crescente. Legal. Então, coloquei todos esses valores em ordem crescente. Por que eu fiz isso daí em ordem crescente? Porque eu vou ter que organizar uma tabela com intervalo de classe, uma tabela de distribuição por intervalo de classe, tá? Para isso, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que determinar quantos intervalos eu vou ter e qual é o tamanho de cada intervalo. Para determinar o número de intervalos, primeiro eu tenho que achar o n. Onde o n é a quantidade de valores que eu tenho aqui, tá? É o número de valores da minha amostra. Então, o n aqui no caso, ó, eu tenho 4 linhas, e em cada linha eu tenho 5 elementos. Então, n, 4 vezes 5 igual a 20, tá bom? O número de intervalos é o que eu chamo de k. Então, vamos lá. Número de intervalos é igual a k. Onde k é a raiz de 20, tá? No caso aqui, a raiz de 20 é aproximadamente 1,4, tá certo? Mas eu não vou trabalhar com 1,4. Opa, 1,4. Não, desculpa, peraí. Aproximadamente 4,5 aí, mais ou menos, 4,4, 4,5, como você preferir. Independente aí, é mais ou menos esse valor que a gente vai ter. Vou colocar aqui até o 4,4, tá? Bom, por que eu não preciso me preocupar, nesse caso, com o arredondamento? Porque no final, eu vou arredondar isso daqui para cima. Eu não vou poder ter 4,4 intervalos. Ou eu tenho 4 ou eu tenho 5 intervalos, 5 classes. No caso, a gente sempre arredonda para cima. Por quê? Porque eu não posso ter menos intervalos do que eu preciso. Eu posso ter mais, menos nunca. Então, aqui, independente de dar 4,1, por exemplo, por isso que eu arredondei para 4,4, tá? Então, se a gente fosse usar a regra de arredondamento, 4,4 iria virar 4, tá? Não é isso que eu quero arredondar para cima. Então, no lugar do 4,4, eu vou usar o 5, tudo bem? A partir daqui, eu vou fazer a amplitude do intervalo. Eu quero saber qual o tamanho de cada intervalo, porque eu sei o seguinte, o primeiro intervalo começa do 88, mas eu não sei até quanto vai. Tá? Eu vou do 88 até o 90, até o 91, então isso eu consigo descobrir através de um cálculo. Que cálculo? Eu vou pegar o maior valor, do maior eu tiro o menor, isso daqui é a amplitude do conjunto total. E isso eu vou dividir por 5, onde 5 é o número de intervalos que eu tenho, tá? Então, o resultado dessa conta aqui, ó, vamos lá. A amplitude do intervalo, no nosso caso, vai ser igual. O maior valor é o 108. O menor valor é o 88. E tudo isso eu vou dividir por 5. 108 menos 88 vai dar 20. E o 20 eu vou dividir por 5. O resultado é 4. Tá? Nesse caso, o resultado foi exato. Se não fosse exato, você ia seguir a mesma ideia que eu coloquei aqui. Você iria arredondar para cima. Certo? Então, deu 4,1. Você vai usar o 5. Por quê?
Você tem que garantir que você vai conseguir localizar todos esses valores da sequência nas classes. E se você arredonda para baixo, você pode perder algum valor, tá bom? Então, vamos lá aqui construir as classes. Então, eu vou pegar o 88 e o próximo valor do intervalo é o 92. Por que 92? Porque eu vou somar 4, que é exatamente a amplitude do intervalo, tá bom? Aí, o próximo intervalo começa do 92, mais 4, 96. O próximo começa do 96 com mais 4, 100. O próximo começa do 100 com mais 4, 104. E o último começa do 104 com mais 4, 108. Por um acaso também, isso não foi de propósito, tá? Foi bem sem querer. Eu começo no primeiro e termino no último. Deu certinho, ficou perfeito. Tá bom? Pode não acontecer isso, pode passar. O que não pode é ficar menor. Eu não poderia, por exemplo, ter o último intervalo terminando no 107. Tá? Isso não pode acontecer, tudo bem? No caso aqui bateu, por quê? Porque o resultado aqui foi inteiro, foi 4. Tá certo? Uma observação. Quando eu tenho a barrinha, o valor faz parte do intervalo. Quando eu não tenho a barrinha, o valor não faz parte. Então, no primeiro intervalo, eu vou do 88 até o 92. O 88 e o 92 fazem parte desse intervalo, tá certo? Já no segundo intervalo, eu vou de tudo que é acima de 92 até o 96. Então, nesse intervalo, o 96 faz parte do intervalo, o 92 não. Tanto que o 92 entra no primeiro, tá certo? Bom, vou fazer agora as contagens. Primeiro, eu vou dar uma organizada aqui, ó. Então, o primeiro intervalo, do 88 até o 92, tá aqui, ó. Eu tenho 2 valores. O segundo intervalo vai do 92, ou melhor, maior do que 92, até o 96. Então, para o segundo intervalo, eu vou ter 1, 2, 3, 4 valores. Terceiro intervalo, do 96, ou melhor, maior do que 96 até 100. Eu vou aqui, ó. Pronto, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Próximo intervalo, maior do que 100 até o 104. Eu vou aqui, só até o 102. Eu tenho 3 valores. E para terminar, no último intervalo, maior do que 104 até o 108. São esses valores aqui, eu tenho 4 valores. Tá certo? Vou colocar o meu FI, antes eu vou conferir para ver se eu não contei nada errado, né? 2 mais 4, 6, com mais 7, aqui 13. 13 com mais 3, 16, com mais 4, 20. Tá tudo em ordem, tá? Então, já vou colocar aqui, ó, o total é igual a 20. E no meu FI, no primeiro intervalo, eu tenho 2 valores. No segundo, 4. No terceiro intervalo, 7. Depois eu tenho 3 valores e 4 valores. Prontinho, tá resolvido aqui. Daqui, pessoal, eu posso fazer o FR em porcentagem e o FA. Exatamente o que a gente fez na tabela anterior, tá? Só que tem o seguinte, isso é o que eu fiz na tabela anterior, mas essa tabela aqui tem um valor a mais, que a gente vai falar dele agora, tá? Vou puxar até um pouquinho aqui, opa. À direita. Não deixa a gente fazer, né? Eu vou ganhar aqui um pouco de espaço. Para poder incluir esse valor a mais. Então, aqui está o meu FI, tá? A minha contagem. Tá certo? O total é igual a 20. Qual que é o valor a mais? Para quem não se lembra, é o XI. O que é o XI? É o valor médio de cada intervalo. Porque quando eu vou calcular a moda, média e mediana da tabela, eu não uso o intervalo, eu uso o valor médio. Tá certo? Então, entre 88 e 92, qual é o valor que está no meio? É o 90. Entre 92 e 96 é o 94. Entre 96 e o 100 é o 98. Entre o 100 e o 104 é o 102. Entre o 104 e o 108 é o 106. Aí você pode perguntar, professor, mas como é que eu chego nesse 106? Sem problemas. Você pode fazer uma conta também. Soma os extremos do intervalo e divide por 2. Tá? Então, se você não conseguir enxergar, fazer o cálculo mental, não tem problema nenhum.
Pega o menor, soma com o maior e divide por 2. Você vai achar o xi da mesma forma, tá certo? A partir daqui, pessoal, aí a tabela é exatamente igual que a gente fez, tá bom? Então, você vai calcular o FR como? Dividindo cada valor pelo total. Para passar para a porcentagem, multiplica por 100. E para o FA, você soma valor a valor, tá certo? Depois, na hora que eu postar para vocês essas orientações, eu posto ela completa. Só vou parar agora para o vídeo não ficar muito longo, valeu? Prontinho, pessoal. Daqui a pouco eu volto só para falar da média e do coeficiente de variação nas tabelas.